A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, primeiramente gostaria de agradecer cada um por estar aqui mais uma vez nesse vídeo, nesse nosso propósito de ler o Novo Testamento em 90 dias, tá? Hoje a leitura vai ser de Marcos do 5 ao 6, tá bom? Você pode estar deixando seu like aí, se eu gostei, né? Se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, me ajuda bastante, tá bom, gente? Eu gostaria de estar orando aí por você. Primeiramente, se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, venho pedir que hoje, Pai, Teu Espírito Santo venha sondar nossos corações, Pai. Teu Espírito Santo que vem aqui nos limpar, Pai, nos purificar do nosso pecado, Senhor. Teu Espírito Santo vem nos dar liderança, Pai, que o Senhor venha estar aqui, Senhor, abrir nossa mente, Pai, nos dando sabedoria para entender que o Senhor queira falar conosco por meio de Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor venha estar aqui conosco, Pai, cada vez mais, Senhor, abençoando cada família representada aqui neste vídeo, Pai. Te agradeço por essa oportunidade de estar falando do Teu Evangelho, porque eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos ao estar fazendo isso, Pai. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém, meu Deus. Bom, hoje, como tinha falado anteriormente, nós iremos ler Marcos, capítulo 5 e 6, tá bom? Se você puder estar acompanhando aí com a sua Bíblia, é muito importante, tá? É uma cópia de papel, uma Bíblia digital, não importa, mas o importante é que você esteja lendo aí, acompanhando, tá? Na leitura. Então, o título do capítulo 5 é A Cura do Endemoniado Gerazeno, tá bom? E vou dar início à leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com as correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entramos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Eu errei ali na leitura, tá? No versículo 18 é: Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para casa e para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e estavam junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamando-o Jairo. Vendo-o, prostrou-se ao pé de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou
e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: O senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, aos que choravam e aos que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e todos que vieram com ele entrou onde estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Bom, gente, esse é o final do capítulo 5, né? E aí a gente pode ver nesse capítulo mais uma vez os milagres de Jesus, né? Mais uma vez como até os demônios se prostram diante de Jesus, né? Nesse capítulo a gente pode ver que Jesus estava se aproximando e o demônio veio de encontro dele para se prostrar aos pés de Jesus, né? E falando assim: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente, né? E a gente pode ver ali a grandeza de Jesus mais uma vez, né? A gente pode ver ali o Jairo pedindo ali, né, para curar a filha dele, né? Que ela estava morrendo, mas ele falou para Jesus assim: Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva, né? A gente pode ver ali mais uma vez também a cura de uma mulher enferma, que a mulher ali tinha uma hemorragia, né? Vinha sofrendo de uma hemorragia, porém ela foi ali no meio da multidão e tocou a Jesus, e na hora que Jesus percebeu que alguém tinha tocado, ele se vira e pergunta, né, quem tocou na minha roupa? E aí a mulher vem tremendo com medo e fala: fui eu que toquei na sua roupa, né? Mas ela tinha tanta fé que se ela somente tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada, que Jesus olha para ela e fala: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Né? Então, mais uma vez, Jesus fala que ela foi curada por meio da fé, porque ela tinha tanta fé que somente dela tocar nas vestes de Jesus, ela seria salva, seria curada, que quando ela fez isso, ela foi curada. E Jesus ainda afirma a ela: Filha, a sua fé salvou você. E aí depois a gente pode ver a ressurreição da filha de Jairo, em que Jesus vai lá na casa, né, e todos ali, quando Jesus fala que ela não está morta, que ela dorme, todos ali começaram a rir, porém Jesus vai lá, toca na mão da menina e fala: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, né? E ali fala que Jesus foi lá com Pedro, Tiago e João, ali, os 3 discípulos ali que a gente pode ver que várias vezes estão lá ali com Jesus, né? Ali a gente vai começar a ler o capítulo 6 agora, que tem como título: Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilharam-se, dizendo: De onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão
nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado muito conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros dizem: é Elias. Ainda outros dizem: é o profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peço o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto ao rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e colocaram no túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venha repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair dali e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, e porque, como eram ovelhas que não têm pastor, começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde. Mande essas pessoas irem embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos os sentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram, repartindo o grupo de 100, de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre dois. E comeram e fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Os que comeram pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele subiu o monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles e estava andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando ali, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer leitos e enfermos, e levaram para onde
ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos na praça, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Bom, gente, essa é a leitura do capítulo 6, né? Em que a gente pode ver ali que primeiro Jesus fala onde ele foi rejeitado em Nazaré, que ele fala ali que poucos milagres ali, né? No versículo 5, que não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E se admirava da incredulidade deles, né? Jesus ficou, por muitas vezes, Jesus fala que ele se admira na fé, mas ali ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas que moravam ali em Nazaré, né? Que é uma coisa que não é muito legal ali, né? Jesus admirar com a incredulidade ali. E ali, depois, as instruções para os 12, né? Em que Jesus enviava de 2 em 2 os discípulos, né? Para ali, um ali dar suporte ao outro, né? E ali a gente pode ver que dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Então as autoridades não estavam ali nos apóstolos, não estavam ali nos discípulos. Porém a autoridade era imposta sobre eles por Jesus. É igual às autoridades de hoje. Um pastor só tem autoridade por meio da autoridade que Jesus impõe sobre eles. Um profeta só tem autoridade por meio da autoridade que Jesus impõe sobre ele. Da mesma forma um missionário, da mesma forma um evangelista, um obreiro, só tem autoridade por meio da autoridade que Jesus impõe sobre, né? Nós, humanos, não temos autoridade nenhuma, porém o Espírito Santo nos cobre de autoridade. Isso que é a maravilha disso, né? E a gente pode ver depois a morte de João Batista ali, que ele fala sobre a morte de João Batista. E depois ele fala da multiplicação dos pães e peixes ali, né? Que é maravilhoso, né? Que já tava ficando tarde, e aí os discípulos falavam assim, manda essa multidão embora, porque elas precisam comprar, né? Coisa para comer. E Jesus fala assim, conta aí quantos pães tem. Aí depois Jesus mandou assentar, né? Em grupos de 100 e de 50, e pegando os pães ali, 5 pães e 2 peixes, erguendo-os para o céu, os abençoou, e depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Os que comeram pães eram 5.000 homens. Então ali tinha 5 pães, 2 peixes. Jesus pegou, deu graça, repartiu. 5.000 homens comeram, e depois encheu 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Ali glórias a Deus. Ali eu imagino que, né, Jesus ia repartindo os peixes ali, repartindo os pão, e não acabava mais. É maravilhoso isso, é maravilhoso, né? E ali fala sobre Jesus andando sobre o mar, ali que os discípulos dele saíram de barco na frente dele, né, que Jesus estava orando ali, depois Jesus veio caminhando sobre o mar, os discípulos acharam que era um fantasma, mas Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo, né? E ali fala que então ele subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. E aí os discípulos ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido, né? E aí aí tem a parte de Jesus cura em Genezaré, né? Que ali ele desce em Genezaré, e aí as pessoas já reconhecem ele. E ali no versículo 56 fala: onde quer que entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixassem tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Mais uma vez a gente vê na fé que só ao tocar na roupa de Jesus, muitos são curados, né? Então, gente, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, tá bom? Se você puder deixar seu like, seu curtir aí, comentar, se inscrever, né? Ativar o sininho me ajuda demais, tá bom? Enviar esse vídeo no grupo de família, enviar nos grupos aí me ajuda demais, vocês não têm noção, tá bom, gente? Vamos me apoiar nesse projeto aí, abraça esse projeto comigo que vai me ajudar bastante, tá? Gostaria de orar por vocês, se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho abençoar aqui cada família representada, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, Pai, nos dá sabedoria, Senhor, nesse final de ano, Pai, que nós não venhamos fazer coisas, Senhor, que irão entristecer teu coração, Pai, que irão entristecer o teu Espírito Santo, Pai. Eu peço que o Senhor venha nos tocar, Pai, que o Senhor venha nos mudar, Pai, que o Senhor venha fazer aqui, Senhor, o teu amor brilhar nos nossos olhos, Pai, que nós venhamos entender que o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz foi por nós, Pai, pagando todos os pecados, e que nós venhamos amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Peço que o Senhor nos dê saúde, nos dê libertação, nos dê livramento, e que o sangue do Cordeiro venha estar sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fica com Deus. Deus abençoe, viu?